Né, que teríamos aqui convidados para estar compartilhando a palavra do Senhor conosco. Amém? E o pastor Manuel, no final é tudo Deus, né? Tudo Deus, tudo com El. Então o pastor Daniel poderia apresentar sua esposa e filhas? Pode apresentá-las para nós? Bom dia, irmãos. Eu estou aqui com a minha esposa, minha amada Vanessa, e a minha filha Daniele. Adivinha quem colocou o nome nela, né? Obrigado. Amém, glória a Deus. Eu vou passar a palavra para o pastor, mas vamos abençoar a vida dele, amém? Como igreja, estende as tuas mãos aí para o pastor, abençoa na vida dele, a família dele, amém? Senhor nosso Deus, agora como igreja, nós queremos, com as nossas mãos estendidas em direção ao pastor Daniel, Senhor, abençoar a vida dele, abençoar a sua esposa, a sua filha. Que no dia de hoje ele seja a boca do Senhor neste lugar, Pai. Que no dia de hoje ele seja instrumento do Senhor, Pai, para falar conosco, para ministrar sobre os nossos corações a Tua palavra. E que essa palavra possa impactar as nossas vidas, ó Deus. Possa trazer, Pai, sobre a Tua igreja, Pai, reflexão. Possa trazer sobre a Tua igreja ação, Pai. Em nome de Jesus, mediante a palavra do Senhor, Pai, que vai ser colocada, explanada aqui pela vida do pastor Daniel. Abençoe a vida dele, Senhor. Nós o abençoamos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Obrigado. Amém. Podem se assentar, amados. Bom, eu trago aqui um abraço da Igreja Batista Nova Jerusalém. O pastor titular é o pastor Fernando. Então, trago um abraço dele aqui para vocês, tá bom? E quero dizer que é um privilégio estar com os irmãos, é sempre um privilégio servir o Senhor, é sempre um privilégio e uma responsabilidade também muito grande, né, estar na presença do nosso Deus para falar da palavra dele para os irmãos. E, dito isso, peço que os irmãos abram o livro, a palavra do nosso Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 ao 5 e depois do versículo 7. Deuteronômio 11, do verso 1 ao 5, depois ao 7. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Lembre-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com o faraó, rei do Egito, quanto com toda a sua terra. O que fez com o exército egípcio, com seus cavalos e carros, como surpreendeu com as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Vocês também viram o que ele fez por vocês no deserto, até chegarem a este lugar. Verso 7. Vocês mesmos viram, com os seus próprios olhos, todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Papai, ainda na tua presença e mais uma vez clamando ao Senhor, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações de acordo com a tua vontade e que apesar de mim, apesar de tantas falhas e pecados, que o Senhor fale ao nosso coração, papai, que o Senhor nos lave, nos purifique, nos traga para mais perto do Senhor nesta manhã, que possamos sair daqui te amando ainda mais, e ainda mais fiéis, e ainda mais perto do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Um passarinho me contou que o tema anual da igreja é crescendo em fidelidade, é isso? Acertei? Amém, muito bem. E conforme nós lemos
E aproveitando o tema dos amados, não tem como ser fiel sem obedecer, sem a obediência. E existem muitas formas de obediência, irmãos. Existe aquela obediência, por exemplo, ao patrão, e que a gente obedece, para dizer bem a verdade, muitas vezes por necessidade, porque paga o salário, né? Porque no final do mês a gente precisa daquele salário para o nosso sustento. A polícia, estamos ouvindo aí a sirene agora, a gente obedece porque é uma autoridade, e por respeito, e para cumprir as leis, e para não ser preso, né? E aí a gente obedece a polícia. Obedecemos o professor, para de repente não tirar um belo de um zerão na prova, né? Para passar de ano. Então eu tenho interesse em passar de ano, em conseguir uma graduação, um mestrado, um doutorado, ou seja lá o que for. Nós obedecemos o ladrão também. E obedecemos o ladrão por conta da violência, por conta do medo de que aconteça alguma coisa, medo de que eu sofra alguma coisa, alguma violência, algo que eu não gostaria. E muitas vezes obedecem também até mesmo o diabo. Mas porque ele escraviza, porque ele vicia, porque ele coloca as pessoas literalmente no chão, para mandar e fazer o que ele quer. E Deus? Por que eu obedeço a Deus? Porque se eu penso de crescer em fidelidade, crescer em ser fiel, por que eu tenho que ser fiel e obedecer a Deus? Qual é o meu sentimento quando eu obedeço a Deus? Porque eu quero bênçãos? Porque talvez eu possa querer de repente barganhar alguma coisa com o Senhor, por levantar da minha cama e, como a irmã disse, sair cedo e vir aqui para a igreja, num frio desse. Ou porque talvez, de repente, eu entrego o meu dízimo, a minha oferta, como eu entreguei aqui, mas esperando com a outra mão receber alguma outra coisa desse Deus, que eu estou fazendo a minha parte, afinal, então quem sabe eu recebo alguma coisa. Ou será que eu obedeço esse Deus com medo de não ir para o inferno? Será que eu obedeço esse Deus simplesmente porque eu tenho pavor de quando eu partir desse mundo, para onde quer que eu vá, aonde quer que eu vou, será? Aonde quer que eu vou parar? Como será que vai ser? Será que esse inferno realmente é real? Então eu tenho medo desse Deus, eu vou fazer alguma coisa para servi-lo, para obedecê-lo. Eu creio que pode ser, e eu creio que acontece, mas eu creio e tenho a certeza que não é o que o Senhor espera. Porque o Senhor espera que eu e você obedeçamos Ele, simplesmente porque nós o amamos. Porque eu creio que esse Deus, o único Deus, a quem nós servimos e para quem oferecemos tudo isso a Ele, espera que a gente obedeça, sem esperar nada em troca. E ainda que Ele não dê, e ainda que Ele não faça, que a gente ainda assim ame Ele, por tudo aquilo que Ele já fez. Porque a única obediência que não é interesseira, amados, é aquela que é feita por amor, com alegria, pelo prazer de ver o outro feliz.
É esse tipo de obediência que Jesus espera de mim e de você. Obedeço por amor, porque eu sei que eu já era amado antes mesmo de sequer eu começar a obedecer. Eu já era amado quando eu era inimigo desse Deus. Eu já era amado antes de me batizar, antes de crer. Eu já era amado quando blasfemava contra Ele. Eu já era amado quando eu vivia sem dar conta ou sem me importar se Ele existisse ou não. Por isso, esse pequeno texto do livro de Moisés ensina que a gente deve obedecer por amor, porque Jesus quer ensinar para mim e para você, amado, que quando a gente obedece por amor e cresce em fidelidade, nós temos um caminho muito mais abençoado. Amém? Amém. As pessoas confundem disciplina, como diz aqui no texto, com o castigo. Mas aqui a disciplina é muito mais uma instrução. Quando ele diz: lembre-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor. Como o pai que corrige, como o pai que instrui seu filho, assim o Senhor tem feito contigo, assim o Senhor tem feito comigo. Às vezes não enxergamos isso. Às vezes a gente não consegue entender dessa forma. O que for preciso para te instruir, o que for preciso para te ver no caminho, amado, o que for preciso para não te ver sofrer, Ele vai fazer. Por isso, amado, obedece com amor, obedece por amor, pois não há ninguém que te ame mais do que o Senhor, e não há ninguém que te queira mais bem do que Ele. Mas perceba que nesse mesmo versículo 2, que a disciplina, a instrução, ela vem do Senhor, o seu Deus, e não dos homens, não da televisão, não da novela, não do vizinho, não do horóscopo, ela vem do Senhor. Em outras palavras, é o seguinte, parece ser radical isso que eu vou dizer, mas é isso. Primeiro, a palavra, depois a opinião dos outros. Às vezes temos a tentação de ser aquele famoso crente piolho, né, irmão? Que vai pela cabeça dos outros só, mas não olha para cá, não filtra aqui aquilo que tem que fazer, aquilo que tem que pensar. O filtro de tudo é a palavra de Deus. Tudo que você fizer, ou receber, ou ouvir, filtra por aqui, coloca aqui dentro, e vê como vai sair do outro lado, com a resposta, que com certeza você vai encontrar, amado. O problema de ouvir instrução que não vem de Deus, é que você pode estar sonhando sonhos, por exemplo, que não são os sonhos de Deus. Você pode estar esperando coisas que Deus nunca prometeu para você. Você pode se decepcionar com o Senhor, pode deixar de fazer coisas, ou pode fazer outras coisas, que Deus nunca mandou que você fizesse. Eu lembro que uma vez, um trabalho missionário que eu e minha esposa fazíamos, ali no bairro da Penha, nós fomos orar na casa de um irmão, e quando chegamos lá, tinha uma missionária de uma outra igreja, também orando lá.
E eu lembro que quando eu cheguei lá para orar, ela era de uma denominação bem diferente ali da nossa, e eu lembro que quando a gente chegou para orar, ela já pegou e já ficou me medindo assim, né, dos pés à cabeça. E aí, a gente conversando com os irmãos que tinha passado um tempo enfermo, tinha feito uma cirurgia, se eu não me engano, na época, faz alguns anos isso já. E aí a mulher, aquela missionária, falou assim, bom, vamos orar então pelos irmãos, né? Eu queria orar pelo pastor também. Falei, tá bom, vamos orar. E aí, antes de ela orar, ela começou a falar algumas coisas, e para aqueles irmãos que estavam lá, falar para a gente também. E aí, depois que ela começou a oração, no final da oração, ela olhou para mim assim, e falou assim, porque Deus manda dizer, né? Aí ela olha para mim e fez assim, ó. Aí eu falei, mas o que será que é isso? Aí ela, não é mesmo? Ó. Aí depois que eu fui entender que ela estava dizendo que eu era um pastor, mas que eu tinha barba e estava sem gravata. E que eu devia tirar a barba e colocar uma gravata, porque senão, provavelmente eu estaria em pecado. Eu ouvi isso com muito respeito, agradeci a missionária, a irmã, e fui embora em paz, tranquilo. Sabe por quê, amados? Porque o filtro é a palavra de Deus, e não o que os outros dizem, não o que os outros pensam. Se ela me mostrasse um só versículo na Bíblia que isso fosse real, eu cortaria minha barba e colocaria uma gravata. Mas eu fui em paz porque o meu Deus é quem me instrui, é quem me corrige, é quem me dirige, é quem me mostra o caminho e a direção. Mas tem muita gente, às vezes, irmãos, que tem ouvido a instrução de pessoas, não ouvem Deus, e depois sofrem, ficam confusos, não usam o filtro da palavra de Deus. Como, por exemplo, eu lembro, quando trabalhava numa outra empresa, há muitos anos atrás, e na época eu supervisionava uma equipe, e uma das pessoas dessa equipe ficou brava com um monte de coisa e começou a reclamava de salário, de benefício, de horário, de não sei o quê, e começou a reclamar de um monte de coisa. Aí teve um belo dia que ela ficou brava, falando alto até comigo, e falou assim, aí é o seguinte, eu quero ir embora. Eu falei, tem certeza? Eu quero ir embora. Tem certeza? Quero. Eu vou embora, eu vou pedir minha demissão e estou indo embora. Não quero mais. Acabou. Tá bom. Pediu as contas. Foi embora. Eu acho que não deu, irmãos, 2 semanas. Quem é que me liga depois? Essa mesma pessoa. Pedindo desculpa e dizendo que queria voltar. E perguntando se eu não poderia fazer nada por ele. E pela política da empresa, que não recontratava assim a pessoa que pediu a demissão, eu disse, olha, eu avisei. Agora eu não posso fazer mais nada. Aceito suas desculpas, está tudo certo, mas infelizmente eu não posso fazer nada. Assim acontece quando ouvimos pessoas e brigamos com a esposa, com o marido, tomamos decisões sem consultar aquele que realmente sabe o fim da história. Gastamos
sem consultar o Senhor, ou sem perguntar para Ele o que Ele acha disso. Compramos, vendemos, viajamos, sem antes falar com Deus, que sempre tem a instrução perfeita para mim e para você. Não quer sofrer, amado? Consulta a Deus. A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. É ela que ilumina, é ela que dá a direção, é ela que mostra para a gente, e não tem como eu ser fiel, sem antes eu perguntar: papai, eu faço isso? Papai, eu vou por esse caminho? Papai, essa é a pessoa certa para mim? Eu devo me casar? Será que essa proposta de emprego vem do Senhor mesmo, pai? Está vindo de ti isso? Será que essa amizade que mais me afasta do Senhor é correto eu ficar? Eu permanecer? Ou se ela me afasta do Senhor, eu devo me afastar dela antes? Será que esse lugar edifica e glorifica o teu nome? Aonde eu estou, aonde eu estou indo? O que eu faço, papai? Antes de ficar desesperado, de fazer bobeira, tenha paciência. Confia que o Senhor Jesus sempre terá um caminho melhor e mais abençoado para você. É difícil para você, não importa o que, mas não é e nunca será para o teu Deus, porque o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele é fiel, mesmo quando muitas vezes eu não sou. Ele é fiel, mesmo quando muitas vezes eu o magoo. Ele é fiel, mesmo quando muitas vezes eu erro a mesma coisa pela milésima vez. Ele continua sendo fiel. No versículo 18 desse mesmo texto, fala que o Senhor assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem elas como sinal nas mãos e prendam elas na testa. Muitos judeus entenderam isso errado. Usavam, e até hoje, se você for lá em Israel ou nos judeus ortodoxos por aqui mesmo, no Brasil, você vai ver que até hoje eles usam os filactérios, ou aquelas caixinhas com versículos presas na testa, com trechos da palavra, da Torá, ou a mezusa, que é uma caixinha que põe assim na lateral, no batente da porta, e aí a pessoa toca nele para entrar, beija os 2 dedos, e cita um salmo, dizendo, o Salmo 121, que diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. A pessoa está lá, a mezusa, ela está na porta, no batente da porta, ela põe lá os 2 dedinhos, entra, recitando o versículo: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Deus não quer, pela palavra, e não pelo que os outros dizem, mas Deus não quer que você coloque a palavra no batente da porta e nem na sua testa. Ele quer que você coloque a palavra dele e guarde no meu e no teu coração.
e confie nele. Confie na promessa em que o Senhor disse, e Jesus disse: eis que eu estarei com você todos os dias, até o fim dos tempos. Mas para isso guarde a palavra no teu coração. Tinha um folheto, quando a gente evangelizava com folheto, alguns anos atrás, e o nome do folheto na capinha dele, assim, quando você entregava para as pessoas, na capinha do folheto dizia assim: errou o céu por, acho que é 45 centímetros, eu não lembro. E aí quando a pessoa lia dentro, o que era isso? Falava que era a distância do cérebro para o coração. Porque se a pessoa guardar a palavra de Deus somente na sua cabeça, na sua testa, no seu cérebro, no seu conhecimento, mas não deixar ela escorrer para o seu coração, e transformar de verdade o teu coração, a tua vida, com mudança de pensamento, com mudança de atitude, não com remorso, mas com arrependimento, ela vai errar o céu por 45 centímetros, porque ninguém entra no céu por conhecer a Bíblia. Nós entramos no céu por crer no sacrifício de Cristo, que morreu na cruz e pagou o meu e o teu pecado. E por nos lavar de tanto pecado, de tanto erro, de tanta falha, e das garras do diabo para todo sempre, aleluia! Glória a Deus, porque Ele não pode mais tomar você, meu irmão. Ele não pode mais mandar em você, meu irmão. Deus é fiel e não perde os seus. E quando perde, Ele vai atrás. Ele busca e encontra. E essa pessoa só vai errar o céu se ela quiser, porque Deus não abre mão dessa pessoa. Deus não abre mão. Sabe quando Jesus vai perceber que o Evangelho está aí no teu coração, amado? Quando você deixar o desespero, a dúvida, o medo, a insegurança, e descansar nele. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Muitas vezes fazemos coisas semelhantes aos judeus, ortodoxos, fariseus, que não entendia o que de fato Deus queria dizer, e nem quando Jesus veio, continuaram não entendendo. Aí o fulano vai lá e coloca o adesivo no carro dizendo: Jesus vive no meu coração. E aí nós, com esse adesivo no carro, quando alguém nos fecha, a gente põe a cabeça para fora com aquele desejo de acabar com a pessoa e xingar ela. Ou então, dentro da casa, deixa a Bíblia aberta numa estante, no Salmo 91, ou um imã na geladeira, dizendo: Jesus habita nesse lar. Mas todo dia o vizinho ouve o pau quebrar, o copo na parede, o cachorro sendo chutado, a criança gritando, safanão na orelha para tudo quanto é lado. Até o cachorro apanha quando chega. Ou de repente, colocamos uma camisa escrito: Jesus mudou o meu viver. Mas quando eu saio na rua, falo mal de todo mundo,
mentira. Jogar futebol, eu quebro a perna de todo mundo. Palavras de baixo calão saem da minha boca a todo instante, palavrão. Quando fico bravo, quando fico nervoso, quando quero ofender alguém. Sabe quando Jesus verá que obedecemos por amor, amados? Quando a gente deixar Jesus viver não só no adesivo, mas realmente no nosso coração. Por mais difícil que seja, mesmo quando a gente toma uma fechada no trânsito, ou um chute no retrovisor, como aconteceu com a minha esposa esses dias. Quando eu tirar a Bíblia da estante e colocar ela aqui dentro, e que quando o que tiver escrito no ímã da geladeira foi escrito em primeiro lugar no meu coração, e eu fazer do meu lar uma morada do Senhor. Quando a mudança não for só na minha camiseta, mas na minha vida, na minha boca, nos meus olhos, nos meus pensamentos, nos meus desejos, nas minhas atitudes. Porque Jesus disse lá em João 14, 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E nós, eu me incluo nisso, carecemos disso. E o Senhor é tão maravilhoso, que Ele não rejeita ninguém que vai até Ele com o coração contrito. Deus não rejeitará. Obedece por amor, meu irmão, porque o nosso Deus, Ele é soberano, sabe de todas as coisas. Deus não está preso no tempo como a gente. Deus, nesse momento, está vendo você nascer, você viver, você casar, você ter seus filhos, e você partir desse mundo, ao mesmo tempo. Porque Deus não está preso no tempo como nós estamos, Ele está na eternidade Ele enxerga a história completa toda de uma vez, e por isso que Ele é Deus. Confia na mão poderosa dEle, amado, porque só Ele é capaz de enxergar o futuro, só Ele é capaz de enxergar o fim das coisas, e por isso, Ele sabe o que é bom para você. Deixa a mão dEle te guiar. Não ceda à tentação como muitas vezes nós cedemos, e como muitas vezes eu já cedi, de falar assim, bom, aqui eu acho que eu sei como fazer, daqui, Senhor, a caneta que eu escrevo essa parte. Eu e você nunca vamos escrever uma história mais bonita do que aquela que Deus já preparou para mim e para você. Então não ceda a essa tentação. Por incrível que pareça, às vezes a soberania de Deus pode te deixar triste, revoltado e até bravo com Ele. E tudo bem. Sabe por quê, amado? Porque Ele é o teu Pai. Ele é o meu Pai. E Ele sabe que a gente é assim. Às vezes Ele entristece quando a gente faz isso, como um pai faz, uma mãe. Mas tudo bem, porque Ele sabe que a gente é assim. Às vezes a bênção de Deus é justamente o que você não gosta. Às vezes a bênção de Deus é justamente aquilo que você não esperava. No verso 4 diz que
o que fez com o exército egípcio, com seus cavalos e carros, como surpreendeu com as águas do Mar Vermelho quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu para sempre. Quando o povo saiu de Israel, o povo de Israel saiu do Egito, da escravidão do Egito, o Senhor prometeu uma nova terra, uma nova casa, um lugar de bênçãos. Mas ninguém esperava andar no deserto tanto tempo. Logo que saíram do deserto, daqui a pouco eles dão de cara com o mar. Não tem saída. E dão de cara com o mar. Ficaram desesperados. E questionando, mas por que o mar na nossa frente? Por que agora esse mar todo, esse monte de água na nossa frente? Por que isso agora? Porque o mar é o mar que vai ser instrumento de bênção na vida de todos vocês agora. O que parecia ser desgraça seria um livramento. Muitas vezes, amado, entenda o que eu vou te dizer. Porque Ele te ama. E exatamente porque Ele te ama, que Ele não vai dar o que você pede. Porque Ele te ama, Ele vai dizer não. Porque Ele te ama, Ele não vai permitir. E antes de você ficar bravo ou revoltado, pensa que é porque, justamente, Ele sabe o fim da história. E Ele te ama. Creio que às vezes Deus coloca a porta na sua frente, porque Ele quer abrir um portão para você depois. Num outro momento, num outro lugar, de uma outra forma. E se não colocasse uma porta, talvez você nunca mudaria o teu caminho. Continua insistindo ali, no erro, teimoso, querendo fazer, daquela forma, tirando a caneta da mão de Deus, falando, lá aqui que eu escrevo. Aí tem que vir uma portona na frente para fechar, e falar, opa, não é aqui não, você não está ouvindo, vai ter que ser a porta mesmo na tua cara. Por isso pode ser bênção, amado, o mar na tua frente, ou a porta fechada, ou ser mandado embora, ou quem sabe terminar um relacionamento, perder dinheiro, pode ser bênção, muitas vezes, quando a gente fica doente, quando acaba a gasolina, pode ser bênção às vezes quando chegou atrasado. Às vezes você fica bravo, fica com raiva e fala, é o diabo, é tentação, obra do capeta. E muitas vezes é só a permissão e o amor de Deus por você. Mas por que, Deus? Porque eu te amo, filho. Mas por que, Deus? Porque eu te amo, filha. Mas por que não, Deus? Porque eu conheço o fim da história e eu te amo, filho. Eu lembro que, vários anos atrás, você deve lembrar disso também,
teve um acidente com o avião da TAM, vocês lembram disso? E eu lembro do testemunho de uma mulher, que tudo isso que eu falei aqui, ela disse que no dia ela fez, e ficou brava, gritou, esbravejou, mas é isso, é aquilo, se revoltou, não sei o quê. E aí ela não conseguiu entrar. E depois ela viu o que aconteceu. E por causa de tudo de errado que aconteceu na vida dela, ela permaneceu viva. Por isso Deus é soberano. Só Ele sabe onde você está e aonde você vai chegar. Só Ele conhece o caminho todo, só Ele conhece todo o percurso. Então a gente precisa tomar cuidado, amados, porque às vezes Deus está cuidando da gente e a gente está bravo com Ele, estamos até sendo ingratos. Mas como eu falei, tudo bem. Desde que em algum momento você olhe e fala: Senhor, agora eu entendo o que o Senhor fez por mim, o que o Senhor estava fazendo por mim, o que aconteceu. Agora eu entendo o que isso me livrou, porque o Senhor me ama. O Senhor te ama, meu irmão. E não deixe ninguém, nem diabo algum, duvidar do quanto você é amado e você é amada por esse nosso Deus. Ele tem cuidado de você. Quando eu namorava com a minha esposa, ela vai lembrar disso. Ela sumiu num belo dia. Sumiu. Eu ligava no celular, nada. Tentava falar de todas as formas, mandar mensagem, celular, nada. E ela não ligava. Obrigado. Ela não entrava em contato. E eu bravo já. Onde é que cadê essa mulher que não aparece? E as horas passando, passa uma, passa duas, passa três e nada dela chegar. E eu já ficando bravo, irritado, eu falei: como é que você faz uma coisa dessa? Como é que ela some assim, desaparece? A gente já, eu não sei se a gente já estava noivo, você lembra disso? Eu não sei se a gente estava noivo, se não estava, eu só sei que eu fiquei bravo, irmãos. Aí quando ela chegou, a primeira reação que eu tive, ao invés de falar assim: poxa, que legal você chegou, foi: onde que você estava? Que negócio é esse de me deixar aqui, sem saber onde você está, e me fazer de bobo, e não fala comigo, e não responde, não atende telefone? Poxa, falta de respeito, o que é isso? Não sei o quê. Aí daqui a pouco ela pega um pacote assim. É que eu estava comprando um presente para você. Eu não lembro se era aniversário de namoro, meu aniversário, eu não lembro. Mas a hora que ela fez isso, tirou e me entregou a sacolinha com o presente, eu queria entrar dentro da sacola. Me quebrou completamente, irmãos. E eu só pude pedir desculpa e abraçar e dar um beijo e agradecer. E eu lembrei que às vezes a gente age assim com o nosso Deus também. Fica bravo, esbraveja, mas por quê? E reclama, e por quê? Entenda uma coisa, amado, Deus Ele é soberano. E significa que nada acontece sem que Ele saiba ou sem que Ele permita. Às vezes, a bênção pode estar disfarçada de problema. Às vezes a bênção pode estar disfarçada de um não. Às vezes a bênção pode estar disfarçada de uma demissão.
Às vezes a bênção pode estar disfarçada de um término de algum relacionamento. Porque Deus sempre tem o melhor para mim e para você. E ninguém pode fazer melhor que Ele, meu irmão. Ninguém. Deus pode estar, às vezes, também não te dando sinal, como a minha esposa não dava. Mas é porque Ele está preparando uma surpresa também muito melhor para você. Amém? Porque Ele é fiel. E porque Ele te ama. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso, o quanto Deus te ama. E que Ele não abre mão de você. E que se Ele precisar te deixar triste para te livrar, e mesmo que você não entenda, Ele vai fazer, porque Ele te ama. Construa sua fidelidade assim diante do Senhor, amado. Obedece com amor. Espere com amor. Acredite naquilo que Deus já está fazendo por você e você não está vendo. Acredite naqueles livramentos que Ele está dando para você e você não está enxergando. E talvez naquele livramento que Ele já te deu e você nem ficou sabendo que foi um livramento. Porque o nosso Deus nos ama, Ele te ama e não abre mão de você. Aleluia. Então obedece com amor, com confiança. Seja fiel. Seja fiel. Porque Ele, somente Ele, verdadeiramente, tem cuidado de mim e de você. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Eu vou pedir para os irmãos aqui do louvor me ajudar. E eu queria que você já fechasse os seus olhos e já orasse. E falasse com Deus de tudo aquilo que você ouviu. Tudo aquilo que você ouviu. O que o Espírito Santo chamou a tua atenção nessa manhã, amado? O que o Espírito de Deus, não Daniel, não pastor, não homem, porque isso eu não posso fazer e homem nenhum pode, mas o que o Espírito Santo de Deus tocou aí no teu coração, nessa manhã, para te trazer um pouquinho mais perto dEle, para você sair daqui amando ainda mais esse Deus, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e acima de tudo e de todos, amando esse Deus, porque Ele tem cuidado verdadeiramente de você. E até quando você fica bravo, esse Deus continua te amando. Continua te amando. Então fale com o Senhor agora. Oh, papai, ouve a voz, Senhor, da tua igreja. Ouve a voz do teu povo, Senhor. Ouve a voz do teu filho. Ouve a voz da tua filha, Pai, que nessa manhã veio te ouvir. O que o Senhor tinha a dizer para ele. O que o Senhor tinha a dizer para ela. Ouve o clamor do coração dela agora, do coração dele, daquilo que ele fala, Pai. Perdoa quando muitas vezes somos ingratos, Pai, e não reconhecemos o agir do Senhor. Ou quando muitas vezes, Pai, não prestamos atenção na tua obra, naquilo que o Senhor faz, ou na tua palavra, ou na instrução que vem do Senhor. Mas ouve agora, Pai, a oração da tua igreja, do teu povo. Enquanto a gente louva, eu queria que você orasse. Continuasse orando. Fala com Ele. Fala com Deus. Abre a tua boca aí onde você está e conversa com Ele. Coloca teu coração diante dEle.
Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Levo minhas mãos. A quem? Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morrer por mim, mas ressuscitou. Senhor, sobre o trono está, soberano Ele é, Criador, para sempre te adorar. Elevo minhas mãos a Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Magno é o Senhor. Eu queria, a gente vai louvar ainda, mas eu queria, com seus olhos fechados ainda, te fazer um convite, meu irmão. Se aí onde você está, o Espírito Santo falou algo no teu coração, que você sabe que tem que fazer, corrigir, agradecer, mudar o rumo, e esse Espírito de Deus falou no teu coração, eu queria que no nome de Jesus você levantasse a sua mão aí onde você está, que eu quero orar por você. Amém. 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 Agora eu vou pedir que um irmão da igreja venha com cada um desses aqui comigo. Traz essa pessoa aqui que eu quero orar com vocês. Eu queria que você acompanhasse esses irmãos. Levanta a mão, irmão. Traz ele aqui junto. E você vem junto com ele, por favor. O irmão já está aqui, né? Amém. Eu quero orar pela tua vida, amado. Se enquanto a gente estiver orando, você também quiser vir, não se acanhe. Se o Espírito falou ao teu coração, vem também, que eu quero orar por você. Amém? Feche seus olhos, meu amado. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque apesar de mim, apesar de nós, apesar, Pai, de ser pecador, mas creio que redimido no Senhor, lavado no teu sangue, e isso o diabo não pode nos tirar, porque a cruz de Cristo nos lava, nos purifica, e Ele morreu e ressuscitou, para nos garantir, que em Cristo Jesus, somos salvos, somos limpos, somos libertos, somos curados, somos transformados, Pai. Em nome de Jesus, que caia por terra nessa manhã, do nosso coração, tudo que não vem de Ti, toda soberba, toda vaidade, toda tristeza, toda dúvida, toda acusação do inimigo, toda fraqueza da alma,
toda doença física ou espiritual, se assim for da tua vontade, Pai. Traz-nos a cura, Jeová Rafá. E traz-nos perto do Senhor, para que nessa manhã, Pai, a começar por mim, possamos sair daqui te amando mais corrigidos, mais transformados, mais parecidos com o Senhor, mudando nossas atitudes, mudando nossos pensamentos, mudando o nosso coração, quebrantando ele mais diante de Ti, oferecendo ao Senhor não o tempo que sobra, mas o melhor tempo para o Senhor. Ajude-nos, Pai, a nos corrigirmos diante de Ti, não porque temos medo, não porque não queremos ir para o inferno, mas porque Te amamos, e porque queremos Te amar mais, acima de tudo, de todas as coisas, de todos, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, e eu Te louvo por cada um desses amados que o Senhor trouxe aqui nessa manhã. Te louvo, Pai, pela vida de cada um deles. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os cure, que o Senhor os transforme, que o Senhor os faça coluna de bênção onde quer que estejam, para onde quer que vão. Que o Espírito Santo do Senhor os conforte, os fortaleça, os abençoe. Que o Teu Espírito Santo enche esses corações, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, encha essas vidas. Que eles saiam daqui mais perto de Ti, que eles saiam daqui Te amando mais, que eles saiam daqui curados de todas as formas que o Senhor possa, que o Senhor queira, porque Tu és o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Eu não canso de dizer isso, Pai. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus, Senhor, que curou, continua curando, continua transformando. Faz, Senhor, a Tua obra, de acordo com a Tua vontade, como o Senhor quiser, através do Teu Espírito Santo, na liberdade do Senhor. E perdoa-me, Pai, a mim, lava-me e purifica-me também, de tudo aquilo que não Te agrada, de tudo aquilo que entristece o Teu coração. Queremos isso, Pai, humildemente Te pedindo. Nos ajude, Pai, a viver sempre o primeiro amor com o Senhor, a voltar atrás quantas vezes for necessário para estar com o Senhor, a dar um passo a mais, e a não desistir do Senhor, Pai, nem que seja rastejando, mas não parar de Te buscar, de Te amar, e de lutar, Pai, para sermos melhores, para sermos mais parecidos com o Senhor, para sermos mais cheios do Teu Espírito Santo, para sermos mais sinceros com o Senhor, para sermos mais transparentes com o Senhor, ainda que o Senhor enxergue tudo e veja tudo em nós. Que seja sincero da minha alma, que seja sincero da nossa alma, papai. Em nome de Jesus, levanta sua mão e diga para Ele assim: digno é o Senhor, soberano Criador, aleluia. Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim e ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém? Glória a Deus.